Então, pessoal, esse aqui é o sexto vídeo da aula 21. A gente hoje vai, agora nesse momento, né, vai fazer a variação de entropia de um gás ideal. Então, a gente parte lá daquelas equações de Gibbs, que diz que a temperatura derivada da entropia igual a derivada da energia interna específica, né, entropia específica, energia interna específica, pressão derivada do volume específico para um gás ideal. A gente lembra lá que a derivada da energia interna específica de um gás ideal é igual ao calor específico a volume constante para esse gás ideal vezes a temperatura. E partindo lá do PV igual a RT, a gente isola em P sobre T, vai ficar R sobre V. Então eu vou poder fazer essas substituições aqui, né? Eu vou pegar e vou dividir todo mundo por T, aqui vai ficar T, aqui vai ficar T. Então P sobre T vai ser RV. E du vai ser CV0 dt sobre T. Tá? Então vai ficar essa equação aqui. Ok? Então essa integral aqui dá a entropia do estado 2 menos a entropia do estado 1. Aqui eu vou ter essa integração, né, de calor específico constante derivada da temperatura em função da temperatura, mais essa integral aqui que vai me dar um ln de V, certo? E então o que a gente vai fazer? A gente chega aqui nessa outra equação, estou usando apontador, né? Aonde agora eu tenho a temperatura vezes a derivada da entropia igual a derivada da entalpia menos volume constante derivada da pressão. Então, para um gás ideal, a gente vai ter agora, em vez de botar PT, a gente vai ter um V sobre T, né? E para a entalpia, a gente tem a calor específico, a pressão constante, vezes a derivada de temperatura. Substituindo aqui, igual foi feito, a gente chega nessa relação aqui, uma para pressão constante, que vai dar um ln de V, e a outra para volume constante, que aí vai me dar o ln de P. Tá? Então tem para todos os gostos. Vamos aplicar isso aqui? Então a gente tem lá, ó, um gás cilindro provido de pistão, né? Apresenta volume inicial de 0,1 metros cúbicos e contém nitrogênio a 150 kPa e 25 graus Celsius. Comprime-se o nitrogênio movendo o pistão até que a pressão e a temperatura se tornem iguais a 1 megapascal e 150 graus Celsius. Durante esse processo, o calor é transferido do nitrogênio e o trabalho realizado sobre o nitrogênio é 20 kJ. Determine o calor transferido no processo. Então, ele quer saber o calor transferido no processo. Vamos ver, se der para fazer aqui, eu também nem vou partir lá para o Word, não. Então, a gente tem o nosso sistema que vai ser o nitrogênio. A gente vai analisar tudo o que acontece em cima do nitrogênio. A gente tem aqui o trabalho que é realizado. Vou botar um W grande aqui. A gente vai ter um estado 1. Onde nesse estado 1 a gente tem pressão 1, temperatura 1 e volume 1. Então esse estado está determinado, porque tem mais de duas propriedades. A gente vai ter um estado final, que é um estado 2. Onde nesse estado 2 a gente vai ter a pressão 2, que é de 1 megapascal. A gente vai ter a temperatura 2, que é 150 graus Celsius. Então já tem duas. Aqui eu tenho um volume do estado 1, pressão 1 e temperatura 1. Então, com duas propriedades, eu também digo que esse estado está determinado. Todos os dois estão determinados. Ou seja, quer dizer que eu consigo achar qualquer variável que eu precisar lá na tabela das propriedades, né? Então, eu vou converter a temperatura do estado 1, 25 graus Celsius, mais 273, vai dar 293, certo? 298, 25 mais 273, 298,15 Kelvin. E a T2, que é 150, aí eu já preciso de ajuda, né?
lá, 150 mais 273. 150 mais 273,15. Deu lá 423,15. 423. Cadê minha caneta? Eu já achei o mouse, não achei a caneta. Achei agora. 423,15 Kelvin. Então vou só confirmar se é esse valor mesmo. É isso aí, 423,15 Kelvin. Então a gente está usando o modelo de gás ideal, o calor específico constante. Se você for procurar referente à tabela lá de calor específico para nitrogênio, que vai ser a tabela 5, a gente vai ter, como é que se diz? A gente vai ter uma para 300 Kelvin, para 298 não tem, então provavelmente a gente vai ter que interpolar. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Então eu tenho o calor entre os processos 1 e 2, que é o que ele quer, é igual a massa, né, que está sendo utilizada, e a variação das entropias do estado 2 até o estado 1, ou entropia não, das energias internas, mais o trabalho entre os estados 1 e 2. Então eu preciso calcular essa massa para poder chegar no que está sendo pedido, né? Agora, uma coisa interessante é que eu sei que a energia interna a gente tem como a capacidade calorífica a volume constante do gás ideal dt. Então essa equação eu vou escrever como Q de 1 a 2 M de CV0 de T2 até T1 mais o trabalho de 1 a 2. Então se eu determinar essa massa, CV eu tenho, porque eu pego lá na tabela 5 CV do nitrogênio, eu tenho as temperaturas e tenho o trabalho. Então aí fica mais fácil se eu determinar essa massa. Então a massa eu vou determinar por PV igual a MRT. Eu consigo determinar essa massa fazendo PV sobre RT. E aí lá na tabela eu vou ter, bom, o PV que eu tenho é de 150 kPa, o inicial, kPa. O V 0,1 metro cúbico. O R eu tenho que botar relativo, né, em kJ, eu acho que é um bom R, 02968 kJ por quilograma Kelvin, vezes a temperatura que é a do estado 1, 298,15 Kelvin. 298,15 Kelvin. Então eu vou ter uma massa igual, fazendo a conta aqui, a gente chega a 150 vezes 0,1. Essa era fácil, né? Vai dar 1.500, vai dar 15, aliás, desculpa, porque 0,1 é 1 sobre 10, tá certo? Dá 15 dividido, isso que a gente fala que é fácil, né? 0,2, distraiu, já era. 2968 vezes 298,15. Então isso aqui deu 0,1695. Essa é a massa. 19,95. Então 0,16. Não, 16. 16,95. Acho que é mais fácil eu riscar do que tentar apagar. Então dá 0,1695 quilogramas. Certo? Bom, agora eu posso calcular esse calor transferido entre os processos. A massa é 0,1695. O CV
do nitrogênio, se eu pegar lá na tabela A5, vamos lá na tabela A5. A5 passou. Então cadê o nitrogênio? Nitrogênio. Tá aqui. Então vamos diminuir aqui para a gente ver quem é quem. Aqui eu tenho a massa molar do nitrogênio. Aqui eu tenho o R, que foi o que a gente usou, 0,2968. Aqui eu tenho a densidade. Aqui eu tenho o CP e aqui eu tenho o CV. CV dele 0,745. Ótimo. Então 0,745 kJ por quilograma Kelvin. E a variação de temperatura, que eu não preciso nem botar em Kelvin, né? Porque a variação 150 menos 25 vai dar 125. Mais o trabalho, que é 20 kJ. Na verdade, é um trabalho realizado sobre o nitrogênio. Então esse trabalho aqui ele entra negativo, tá? Então vamos botar aqui mais menos 20 kJ. Isso aqui dá Kelvin. Então o Q do 1 ao 2 vai ser isso aqui vai dar 0,16695, né? Vezes 0,745 vezes 125 menos 20. Menos 4,21. Então vamos botar aqui menos 4,21 kJ, perdendo energia, né? Ou seja, ele está mandando calor para fora do ambiente. Ele está tirando calor dele para o ambiente, tá? Então tá aí o exemplo, o nosso exemplo 5 da questão da parte de derivada, né? De entropia para gás ideal, variação de entropia para gás ideal, tá? E o que a gente pode entender desse trabalho é que a gente tinha outra forma de fazer também se a gente fosse lá na tabela buscar, tivesse uma tabela para buscar as energias internas, né? Desse gás, tá ok? Então é isso aí, pessoal. Os outros exemplos, o 6 e o 7, eu vou fazer numa demonstração à parte, tá? Então eu vou fazer esse 6 aqui, vou fazer esse 7 e vou fazer um que eu ia mostrar, na verdade eu quero fazer isso aqui na aula 22, na aula de quinta-feira, na primeira aula nossa de setembro, que olha só que interessante essa questão aí. Uma fábrica de alimentos, um dos seus principais produtos é a linha de lasanhas congeladas. No processo final do produto, esta fábrica tem um ciclo frigorífico que usa o fluido R134A como fluido de trabalho. A temperatura no evaporador do congelador é de menos 20 graus Celsius e a temperatura no condensador é de 40 graus Celsius. A vazão do fluido refrigerante no circuito é de 0,03 kg por segundo. Calcule o coeficiente de desempenho, ou seja, o coeficiente de desempenho desse frigorífico e a capacidade de refrigeração dessa etapa final do processo. Então esse exemplo aqui tem muito a ver com o trabalho que vocês estão fazendo, né? Que vocês precisam saber as energias que vão estar envolvidas no trabalho, né? Eu na verdade, na última aula, por causa do problema aqui do computador, não consegui falar isso, mas eu vou postar, ou na quinta-feira eu vou falar com vocês a parte final do trabalho, tá ok?
Então até os próximos vídeos aí que são de aula, de exercícios.